Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com L'Orial Rocha. O tema do nosso programa de hoje será como reconhecer os 4 sinais do autoritarismo político. Nós vamos nos basear na obra, mais uma vez, que a gente já falou, de Daniel Ziblatt, intitulada Como as Democracias Morrem. Esse livro é um livro muito interessante e é um estudo, uma análise crua, né, de como as democracias tradicionais no mundo inteiro estão entrando em colapso, né? Steven Levitsky e Daniel Ziblatt são 2 professores de Harvard, né? Então eles fazem uma análise das rupturas democráticas, né? Desde os Estados Unidos do século XIX até casos na Hungria, na Turquia, na Venezuela, no Peru, né? No Chile, analisando exatamente tentando entender esse fenômeno do ressurgimento do autoritarismo. Essa é uma perspectiva muito importante para os dias atuais, dado que o século XX foi um dos séculos mais violentos de toda a história, né? Nós tivemos 2 grandes guerras mundiais. Sempre houve guerras na história da humanidade. Agora, guerras mundiais, realmente, que envolvesse esse grau de violência, essa quantidade de gente morta, não, nunca teve. E pensava-se, portanto, que depois da humanidade passar por esses expurgos absolutamente catastróficos do século XX, que os arroubos do autoritarismo estariam longe da política, né? E, curiosamente, não é isto que está acontecendo no mundo. A gente tem efetivamente, portanto, um fenômeno do ressurgimento do autoritarismo político na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. E esse fenômeno, é bom que se diga, ele não é exclusivo da esquerda. Nós temos um autoritarismo surgindo tanto nos setores da esquerda quanto nos setores da direita. Aliás, nos tempos atuais, o autoritarismo que está surgindo dentro das democracias no mundo inteiro é muito mais uma fenomenologia da chamada direita. Curioso isso. Sobretudo porque essa direita assume o poder dizendo que vai combater um esquema e, na verdade, ela executa o mesmo esquema, né? No bojo de tudo isso, o que a gente tem hoje? Nós temos um fenômeno curioso, porque os golpes que se davam no século XVIII, XIX, XX, e os autoritarismos, as ditaduras que existiam, eles tinham uma forma de atuação diferente. Então, o ressurgimento do autoritarismo moderno, portanto do século XXI, ele é diferente do autoritarismo do século XX. Sobretudo porque ele não lança mão de golpes violentos mais, né? É uma forma distinta. Ele lança mão de um populismo barato, desliza gradualmente para uma ocupação do poder, utilizando os mecanismos legais e institucionais dos países. Tá certo? E a partir disso, portanto, usando uma metáfora, ele vai parasitando
né? Então esse autoritarismo de direita vai parasitando os mecanismos regulatórios, os mecanismos legais e os mecanismos políticos, né? Portanto, é preciso ter em perspectiva, isso está acontecendo agora no Brasil com o governo de Jair Bolsonaro, que na verdade é um governo dos militares, do grupo de 64, dos herdeiros de Silvio Frota. Então toda essa caterva que está no poder atualmente é uma caterva golpista de falsa direita, né? Que não tem outra finalidade a não ser encher as burras dos seus bolsos, porque projeto de país eles não têm nenhum. Nunca tiveram. Eu já falei isso por diversas vezes. E repito mais uma vez, o exército brasileiro é o maior poder desestabilizador da história da República. Enquanto esses militares não forem mandados para os quartéis de volta, proibidos definitivamente de entrar na vida política nacional, não é? Vai continuar acontecendo esse tipo de coisa dentro do Brasil. Não há, independentemente do governo que assuma, desde 1822, o Brasil não tem projeto de nação. E desde 1822, toda a instabilidade e o caos político que toma conta do Brasil teve sempre as digitais dos militares, de uma forma direta ou indireta. Né? Bem, vamos aqui. Ele começa com uma explicação sobre o episódio de Mussolini, né? E depois eu vou ler, portanto, o livro, o capítulo. Esse capítulo chama Alianças Fatídicas, que é exatamente isso, né? O que faz com que um indivíduo que teoricamente é partidário de um modelo de governo, seja de uma monarquia, seja de uma democracia, o que faz com que esse indivíduo chegue ao poder por vias políticas naturais, normais, e no poder ele se transforma? Quer dizer, ninguém percebeu que o sujeito tinha veia autoritária? O que acontece? Como reconhecer esse tipo de sujeito? Né? Então, vamos ver aqui. Abre aspas. Às 10h55 do dia 30 de outubro de 1922, Benito Mussolini chegou a Roma a bordo de um vagão dormitório vindo de Milão. Ele fora convidado à capital pelo rei para aceitar a posição de primeiro-ministro da Itália e formar um novo gabinete. Acompanhado por um pequeno grupo de guardas, Mussolini parou primeiro no Hotel Savoia e depois, trajando paletó negro, camisa negra e chapéu coco negro, caminhou triunfalmente para o Palácio do Quirinal, a residência do rei. Roma fervilhava de rumores e agitação. Bando de fascistas, muitos em uniformes diferentes, perambulavam pelas ruas da cidade. Mussolini, consciente do poder do espetáculo, avançou a passos largos no piso de mármore do palácio residencial do rei e o cumprimentou. Senhor, perdoe-me, estou vindo do campo de batalha. Aqui eu faço uma ressalva que a maioria das pessoas pensam que o fascismo começou com Mussolini. Não. O fascismo já existia antes do Mussolini. O Mussolini, inclusivamente, colocará contornos muito específicos do fascismo. Humberto Eco tem uma obra fenomenal sobre isso, por exemplo. Sobre as características do fascismo. Ele lista 14 características fundamentais, onde você identifica claramente o fascismo. Então é preciso tirar a ideia de fascismo da figura de Mussolini. Tá? Mussolini é também um fascista, mas o fascismo não surge com ele. Voltando aqui. Este foi o começo da lendária Marcha sobre Roma de Mussolini. A imagem de multidões de camisas negras atravessando o Rubicão para tomar o poder do Estado liberal italiano tornou-se um cânone fascista,
repetido em feriados nacionais e nos livros escolares infantis ao longo dos anos 1920 e 1930. Mussolini fez sua parte para sacralizar o mito. Na última parada do trem antes de Roma naquele dia, ele considerou a possibilidade de desembarcar e entrar na cidade montando a cavalo, cercado por seus guardas. Embora o plano tenha sido abandonado, posteriormente ele fez tudo o que pôde para fortalecer a lenda de sua ascensão ao poder como, nas suas próprias palavras, uma revolução e um ato insurrecional que lançou uma nova era fascista. Aqui eu quero chamar a atenção que há poucos dias atrás o mito fabricado pela junta militar maçônica que ocupa a presidência da República atualmente, Jair Bolsonaro, fez exatamente a mesma coisa que Mussolini. Ele montou a cavalo em Brasília, na esplanada, um cavalo da Polícia Militar do Distrito Federal, se não me falha a memória. Então, como é possível a Polícia Militar, o Congresso deveria ter questionado isso. Isso é um caso de prisão, não é? A troco do que o quartel autorizou uma coisa dessa? Porque isso não é uma brincadeira. Isso é uma demonstração de força e de autoritarismo, querendo dizer o quê? Que a polícia do Distrito Federal, portanto que não está sob a égide do governo federal, mas sim do governador, que a polícia do Distrito Federal, polícia militar, está cooptada com um golpe de Estado ou com um processo de autoritarismo, qual é a mensagem que está sendo passada? Sim, porque há uma mensagem. Semanalmente, esse homem que ocupa a presidência da República manda uma mensagem, e os generais por trás dele, não é? Dessas alianças fatídicas. Isso sem considerar que o próprio governo dele assume-se claramente como uma revolução, um governo revolucionário, preconiza atos institucionais e tem claramente uma agenda nazifascista sendo cumprida e executada na cara dura e à luz do dia, com o silêncio cúmplice do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Esse é o ponto. Voltando, a verdade era mais mundana. O grosso dos camisas negros de Mussolini, com frequência mal alimentados e desarmados, só chegou depois que ele foi convidado a ser primeiro-ministro. Os pelotões de fascistas em todo o país eram uma ameaça, mas as maquinações de Mussolini para tomar as rédeas do Estado nada tiveram de revolução. Ele usou os 35 votos parlamentares do seu partido, num total de 535, as divisões entre os políticos, o medo do socialismo e a ameaça de violência dos 30 mil camisas negras para capturar a atenção do tímido rei Vítor Emanuel III, que viu em Mussolini uma estrela política ascendente e um meio de neutralizar a agitação. Com a ordem política restaurada pela nomeação de Mussolini e o socialismo em retirada, o mercado de ações italiano subiu fragorosamente. Estadistas mais velhos do establishment liberal, como Giovanni Giolitti, e Antônio Salandra, se viram aplaudindo a virada dos acontecimentos. Eles encaravam Mussolini como um aliado útil. Contudo, como o cavalo da fábula de Esopo, a Itália logo se viu sob rédeas e esporas. Versões semelhantes dessa história se repetiram em todo o mundo ao longo do último século. Um elenco de outsiders políticos, incluindo Hitler, Alberto Fujimori e Hugo Chávez na Venezuela, chegou ao poder da mesma maneira, a partir de dentro, via eleições ou alianças com figuras políticas poderosas. Em cada caso, as elites acreditaram que o convite para exercer o poder conteria o outsider, levando a uma restauração do controle pelos políticos estabelecidos. Contudo, seus planos saíram pela culatra. Uma mistura letal de ambição, medo e cálculos equivocados conspirou para levá-las ao mesmo erro: entregar condescendentemente as chaves do poder a um autocrata em construção. Bem, o que nós temos aqui? Nós temos a descrição, a gente tem um monarca fraco na Itália. Esse monarca era uma monarquia parlamentarista, né?
esse monarca, porque o rei reina, mas ele não governa no parlamentarismo. Então o rei acaba sendo uma figura de ficção, porque na verdade quem governa é o parlamento, né? Esse modelo deu certo na Inglaterra porque a Inglaterra tem um outro perfil, né? Mas é um modelo problemático, o modelo parlamentarista, difícil de ser executado, né? Na Europa isso, de certa forma, funciona por outras razões, né? Razões muito mais históricas e do entendimento do peso institucional do que uma razão do modelo em si. O modelo em si é extremamente falho, né? Ora, o que nós temos aqui? Nós temos nessa descrição, portanto, um momento político caótico. Então você precisa de um poder político forte que dê conta de controlar aquele caos e, a partir disso, faz-se uma escolha política, investe-se numa liderança que, teoricamente, estaria habilitada a lidar com aquele caos. Veja o caso brasileiro. Qual é o caos que o Brasil está? Nenhum. Estava no período da Dilma Rousseff. Não tinha nenhum nesse aspecto. Havia arroubos autoritários do PT, sem sombra de dúvidas, o tempo inteiro. Agora, aqueles arroubos autoritários do PT, se o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o empresariado brasileiro fossem pessoas decentes, né, e cumprissem os seus papéis, evidentemente que o PT teria sido enquadrado, né? Então, é preciso entender o seguinte: nenhum autocrata, nenhum indivíduo autoritário chega ao poder sem apoio político e, sobretudo, apoio financeiro. Porque ninguém se iluda. O sistema político no mundo inteiro é um sistema de lobby de grandes empresas. É um sistema de lobista. Os deputados e os senadores são lobistas de grandes empresas. Aonde nós temos, curiosamente, possibilidade de ver o sistema político funcionando? Nas cidades e nos estados. Você pode falar, mas a influência econômica há, mas um grau menor. Então, quando você passa para a esfera federal, a população como um todo, por exemplo, quando a gente fala em Congresso Nacional e Senado, a população como um todo não tem gerência sobre o Executivo. A influência dela sobre o Executivo Federal é muito pequena. Entretanto, a população, a influência que ela tem, e as empresas, né, e as instituições têm face às prefeituras, são muito mais contundentes. E existe a ilusão de que as democracias, ou o povo é sempre incitado a colocar os olhos sobre Brasília, né? Não, é preciso colocar os olhos sobre os municípios. A atuação, sobretudo num país imenso como o Brasil. No curso que eu dei da ditadura à democracia, alguns anos atrás, eu falei muito sobre isso. Existe um erro estratégico conduzido, conscientemente conduzindo o povo para errar. A parte mais importante de um Estado não é o Executivo Federal, é o Executivo Municipal. Nós deveríamos realmente nos preocuparmos em formar excelentes vereadores, em exigir das câmaras municipais um desempenho formidável, porque é no município que tudo acontece. O Executivo Federal, digamos, filosoficamente falando, é quase que uma abstração. É quase que um ente abstrato filosófico. O que existe é o município. É aqui que são nos municípios que estão as empresas, as pessoas, as cidades, né? Num nível mais alto, a gente tem o executivo estadual.
Então, na verdade, os vereadores e os deputados estaduais é que são, em termos de estruturação política, a força mais pujante da nação. Não é o Executivo Federal. Né? Agora, o Executivo Federal é onde se faz, digamos, parte das leis, porque também os municípios e os estados fazem leis, têm as suas leis, os seus regulamentos. Né? Portanto, não há como o sistema político brasileiro, ele é muito falho, porque o município é completamente descredenciado. Então é preciso começar a reverter o quadro, digamos assim. A pressão tem que vir de baixo para cima nesse aspecto. Tá certo? Mas é preciso entender, portanto, isso. Quer dizer, no caso de Mussolini, Fujimori, o próprio Jair Bolsonaro, quem apoiou Jair Bolsonaro? Você veja que ele foi apoiado por banqueiros, por empresários e, sobretudo, por militares. E ele tem exatamente todo esse histórico aqui, embora ele não seja um outsider na política, é um político velhaco, está há 30 anos e meteu toda a família dentro da política, não é? Ele se vendeu como um outsider político. O Hitler também fez isso, o Mussolini também fez isso, o Chávez. Né? O Lula era um outsider. A Dilma era outsider. Então veja que isso é uma mistura letal. Não é? Essa gente foi levada ao poder com a promessa de restaurar a ordem e, na verdade, o que se viu foi um completo descalabro. Né? Agora, voltando aqui. Então veja, as elites acreditaram, aqui passa a impressão, o livro, de que as elites são manobradas pelo poder político. Existe uma pegadinha aqui, né? Não, as elites não são manobradas pelo poder político. As elites apoiam esses indivíduos, porque através deles elas vão fazer uma atuação. Então, repito, os políticos, em grande medida, são lobistas do poder econômico. Então as pessoas têm o hábito de falar que o problema da política está na política. Não. Grande parte da questão política tem que ser olhada para o empresariado que apoia. Tá? Não na forma como Raimundo Faoro quis construir, quer dizer, do chamado patrimonialismo histórico. Aquilo ali tem um erro dramático de interpretação e de teorização do Raimundo Faoro. Porque ele foi subtrair essa falácia histórica, conceitual, da mentira de José Bonifácio, de que o Brasil foi colônia de Portugal e que todos os problemas brasileiros institucionais advêm dos erros da coroa portuguesa. Né? Tem nada que ver. A estrutura que foi montada dentro do Brasil tem dedos e impressões digitais da maçonaria, de banqueiros internacionais e do militarismo. Junto com o empresariado, com a grande elite do século XIX. E esse modelo vem se arrastando. Bem, então voltando. Por que estadistas veteranos e experientes cometem esse erro? Ele pergunta. É claro que se a história fala, olha, fulano agiu dessa forma. 20 indivíduos agem dessa forma. Quando você vê um indivíduo começando a agir com os mesmos sinais, por que você não acredita que ele vai desembocar naquilo ali? Né? Então, há poucos exemplos tão ilustrativos quanto a ascensão de Hitler em janeiro de 1933. Sua capacidade de insurreição violenta foi demonstrada no Putsch de Munique, já em 1923. Veja que antes do Hitler chegar ao poder, o Mussolini já tinha chegado. Né? Um ataque surpresa ao anoitecer, em que seu grupo de seguidores armados tomou o controle de vários prédios do governo e de uma cervejaria em Munique, onde se reuniam oficiais bávaros. O ataque mal concebido foi contido pelas autoridades e Hitler passou 9 meses na cadeia, onde escreveu o seu testamento, Mein Kampf, Minha Luta. Né? Depois disso, ele assumiu publicamente o compromisso de chegar ao poder via eleições. De início,
O seu movimento nacional socialista teve poucos votos. O sistema político de Weimar fora fundado em 1919 por uma coalizão pró-democrática de católicos, liberais e social-democratas. Contudo, a partir de 1930, com a economia alemã cambaleante, a centro-direita caiu presa de lutas internas e comunistas e nazistas ganharam popularidade. O governo eleito caiu em março de 1930, em meio às dores da crise da Grande Depressão. Com a pane do sistema político impedindo a ação governamental, o presidente decorativo Paul Hindenburg, herói da Primeira Guerra Mundial, tirou partido de um artigo constitucional que conferia autoridade ao chefe de Estado para nomear chanceler na circunstância especial em que o parlamento não tivesse logrado constituir maiorias governamentais. O objetivo desses chanceleres não eleitos e do presidente era não só governar, mas marginalizar radicais de esquerda e de direita. Olha aqui o problema, hein? Porque, veja, quando um governo fala, me dá o poder porque eu quero eliminar inimigo, já está claro o que esse governo permite. Você não pode querer eliminar inimigo. Faz parte do grupo, do jogo político, ter inimigo. Porque, veja, eu já falei muito sobre isso, quem ocupa o governo, na época em que ocupa, é a situação. Quem não está no governo é a oposição. É simples assim. E a oposição tem o direito de fazer oposição, contundente ou não. Faz parte do jogo político. É assim que funciona. Então você não pode, sobre a premissa, o país está um caos, portanto vamos matar todo mundo. Matar quem? Qual é o critério de inimigo? Quem vai definir o critério de inimigo a ser abatido? É aquele grupo que está no poder. E aí é que começa a caça às bruxas. Isso sai do controle. Tá? Isso sai do controle. Porque o ser humano tem uma mentalidade, ele tem um cérebro reptiliano, ele tem emoções primitivas e de extrema violência. E quanto mais violência ele pratica, quanto mais autoritarismo ele pratica, mais violento ele fica e mais autoritário ele fica. Isso é uma bola de neve. E essa bola de neve caminha até o momento em que o indivíduo é detido, geralmente por outro ato violento. Um assassinato, uma deposição, uma prisão, alguma coisa. Uma guerra. Não, isso é uma fórmula, meu Deus do céu, que a história está cansada de mostrar. Cansada de mostrar. Né? Embora a situação da Alemanha de Hitler fosse completamente diferente da situação italiana, os sinais são os mesmos. É isso que é preciso entender. Nós estamos falando aqui de sinais e de símbolo. Né? O indivíduo começa a falar que vai matar, que vai perseguir, assume o poder com aquela fala. Por que você acha que ele não vai matar e não vai perseguir? Quer dizer, é uma loucura isso. É isso que aconteceu no Brasil, é isso que aconteceu em vários lugares do mundo. Né? Então, voltando. Os objetivos desses chanceleres não eleitos era não só de governar, mas marginalizar radicais de esquerda e de direita. Primeiro, o economista do Partido do Centro, Henrique Brüning, tentou restaurar o crescimento econômico, mas fracassou. Seu período como chanceler teve vida curta. O presidente von Hindenburg se voltou em seguida para o nobre Franz Papen e depois, num desânimo progressivo, para o general Kurt Schleiter, ex-ministro da Defesa, além de amigo íntimo e rival de Papen. Não obstante, sem maiorias parlamentares no parlamento, persistiu o impasse. Os líderes, por boas razões, temiam a eleição seguinte. Convencidos de que alguma coisa tem que dar certo, um conluio de conservadores rivais se reuniu no final de janeiro de 1933 e chegou a uma solução. É preciso pôr um outsider popular na chefia do governo. Eles o desprezavam, mas sabiam que ao menos ele tinha apoio popular. E, acima de tudo, pensavam que podiam controlá-lo. Entenderam o jogo aqui? Quando
o establishment político e empresarial resolve colocar um outsider na política, esse establishment empresarial político, portanto financeiro, escolhe aquela pessoa a dedo para que aquela pessoa funcione como uma marionete, como um ventríloco amestrado desses poderes. Porque esses poderes, como não são eleitos, eles não têm legitimidade. Então ninguém chega a cargos de executivo federal sem um apoio maciço e forte de grupos econômicos. A candidatura de Jair Bolsonaro é uma mentira flagrante, que foi uma candidatura outsider. É uma mentira grosseira, grotesca, primitiva. Né? As televisões estão contra ele. Mentira, nunca estiveram. As televisões estão do lado da Lava Jato e foi o lavajatismo militante que botou esse senhor no poder. Né? E quando é que esses indivíduos ficam no poder? Até o momento que as elites que o colocaram não querem mais que ele fique. É simples assim. E aí começa-se um processo. Evidentemente, eles vão falar que é o povo que está pedindo, eles vão criar... há várias formas de você estimular revoltas e insurgência civil, pelo amor de Deus, claro que existe, não é? Não há nem o que discutir esse negócio. E com o poder da mídia você vai insuflando a população a um tipo de sentimento e de visão de acontecimento político que não está acontecendo. Né? Todas as vezes na história do Brasil em que eles falaram que a população pediu para os militares entrarem no poder, a população não estava pedindo coisa nenhuma. Tinha meia dúzia de gato pingado, de gente completamente controlada, grupamentos controlados, todos eles, né? E esse grupamento controlado é como o PT falar que tem os militantes políticos petistas estão pedindo para mudar. Não, é militante político. Então a direita tem a sua militância política sim, que geralmente não fica dentro da política, né? Dentro do partido político, diferentemente da esquerda. A esquerda criou um quadro político de militância, percebe? A direita nunca criou um quadro político de militância de direita. É preciso entender essa grande diferença entre a atuação política da direita e da esquerda. A esquerda é partidarizada. Tá? Ela tem uma atuação partidarizada. E tem um know-how em relação a isso. A direita nunca teve interesse em ter atuação partidarizada. E aí é preciso entender por quê. Percebe? Mas, quando essa direita vai dar golpes de Estado, ela fala que tem apoio popular. Mas qual é o apoio popular? Então, como é que você pode ter um grupamento político com apoio popular sem nunca ter feito conexão com a população? É um jogo de engodo e de mentira. Agora, é claro, se você pega determinados agentes, personagens do jogo político, do jogo religioso, do campo mediático, do campo jornalístico, interessantes e que tem essas personalidades que tem influência e pessoa, você coloca essas pessoas, coopta essas pessoas para o seu projeto de poder, então passa a falsa impressão de que há um apoio real. Não há. É tudo um pano de fundo, uma encenação. Né? Bem, então foi isso que aconteceu na Alemanha. A Alemanha estava um caos, estava mesmo. Repito, o cenário político da Alemanha, quando Hitler assume, é um verdadeiro imbróglio, coisa dificílima. Os alemães estavam passando fome, a situação da Alemanha era realmente muito séria, muito diferente da situação da Itália, muito. Né? E Hitler, apesar dos pesares, é um homem que defendeu o Estado alemão. Né? E deixou grandes obras em termos de infraestrutura. Hein?
Isso é algo que muito pouca gente cita, mas isso é um fato. Por exemplo, hoje, quando a gente vai na Alemanha, tem aquelas autoestradas alemãs. Ora, quem criou as autoestradas alemãs foi o Hitler. Sabe por quê? Porque ele estava reconstruindo a Alemanha. Ele tinha uma obsessão estética com Roma e com Grécia. Ele queria fazer o Terceiro Reich. É preciso entender o que é o Terceiro Reich. O Terceiro Reich era a recuperação da cultura grega e da cultura romana, evidentemente interpretada por ele, né? E ele estava construindo cidades, bem, locais para passar férias. A história do Reich alemão é muito interessante sob um certo aspecto, né? Ora, então ele construiu as primeiras autoestradas, as autoestradas alemãs, para tanques passarem. Então os tanques iam andar no país de norte a sul. Ora, uma estrada, um asfalto para um tanque passar, um tanque não é um carro, não é? Isso é como a pista de um aeroporto, o peso, né? Então, aquilo ali foi de tal forma bem feito que as autoestradas, os alemães aprenderam com o negócio. Então, se anda nas autoestradas alemãs a 200 por hora. Elas são um tapete. Isso é o Terceiro Reich, é herança, né? O próprio modelo da comunidade europeia, e os europeus não gostam que se fale disso, mas é um fato, o próprio modelo da comunidade europeia é um modelo do Terceiro Reich. Hitler foi deposto, mas o modelo continuou, né? E houve, efetivamente, muitas conquistas científicas, tecnológicas. Não estou entrando aqui no mérito da fatalidade, da desgraceira e da mortandade, tá? Não estou defendendo essa patifaria e esse democídio de Estado. Sob nenhum aspecto, na minha opinião, se justifica democídio. Sob nenhum aspecto se justifica autoritarismo. Sob nenhum. Não há justificativa para isso. Não há justificativa para a monstruosidade. Não existe um monstro maior e um monstro menor. Nós não somos obrigados a optar por um monstrinho aparentemente bom. Monstro é monstro. Autoritarismo é autoritarismo. Não existe autoritarismo do bem. O autoritarismo de direita não é bonzinho, ou não é mais bonzinho do que o autoritarismo de esquerda. É preciso parar com essa mentira. Violência é violência. Há graduações da violência? É óbvio que elas existem. Agora, no caso de um Estado, por exemplo, a gente pode admitir a graduação da violência pessoal. Em termos de Estado, o Estado pode ser violento? Não, não pode. Não pode. O Estado é regulado por leis. E a lei não pode ser violenta. A lei tem que ser justa. Existe uma diferença entre a aplicação da justiça e a violência. Uma coisa não justifica a outra, e uma coisa não implica na outra. A sociedade está um caos, portanto eu vou matar todo mundo, vou prender todo mundo, vou arrebentar todo mundo. Não. Está um caos? Bom, tem que saber, às vezes, medidas de contenção. Você pode prender, mas daí a tortura é outro detalhe, né? Você pode cercar, mas daí assassinar é outra coisa. E assassinar com graus de requinte de violência, e pegar a população para começar a fazer experimento científico. Então não tem graça nenhuma nessa situação. Nem no jogo da esquerda, nem no jogo da direita. Isso é injustificável. Essas monstruosidades são injustificáveis. Tá? Repito, o ser humano tem um cérebro reptiliano, que é o cérebro mais primitivo, evolutivamente falando, em termos de estrutura cerebral. O homem tem 3 planos cerebrais: o cérebro reptiliano, o neocórtex, né, e o límbico. Bem, o que nós temos aqui? Nós temos, portanto, se você libera o lado animal, num sentido péssimo do termo, porque os animais não fazem o que o ser humano faz, né? Então o homem é um animal sem pelo,
Ele é um animal, é preciso entender isso. Ele é um animal sem pelo, mas é o único animal que é um predador da sua própria espécie. Você não vê um cachorro, um urso, matando os próprios ursos. Eles brigam por posse de território. Não existe assassinato. Então não há maldade no mundo animal. Não há vingança. Mesmo quando o animal te morde, ele não está se vingando. Ou não há maldade na mordida. Ou naquela reação que aparentemente nós imputamos como violenta. Existe uma defesa, um instinto. Então o homem mau, ele não é instintivo. A maldade é um cultivo. É um cultivo pessoal, é um cultivo intelectual, é um cultivo emocional, é um cultivo social, é um cultivo político, é um cultivo religioso. O homem não nasce mal. Ele tem instinto. A maldade é um cultivo sociocultural, familiar, político, empresarial, religioso. Tá? É inconcebível o que essas falsas religiões estão fazendo no mundo afora. Praticando maldade explícita, como se fosse em nome de Deus. Bem, então o que a gente tem? A gente tem que, em janeiro de 1930, voltando, von Papen, um dos principais arquitetos do plano, mandou às favas as preocupações com a aposta de que faria de Hitler o chanceler de uma Alemanha dominada pela crise com palavras tranquilizadoras. Ele falou o seguinte: nós o recrutamos para nós mesmos. Em 2 meses, nós o teremos colocado contra a parede de tal modo que ele vai gritar. Fecha aspas. Então veja o que a elite alemã pretendia: pegar Hitler, calculadamente, colocar ele contra a parede, usá-lo, e depois manobrar. E o negócio, o tiro saiu pela culatra. Então é isso que o capítulo chama de aliança fatídica. Essa aliança fatídica de uma burguesia idiota, autoritária, desenfreada, gananciosa, que permite que um sujeito autoritário chegue ao poder. Tá? Então, às vezes você tem nesse outsider político escolhido por uma elite, ele é um carismático, ele vai ganhando popularidade, ele desafia a velha ordem, sobretudo quando eles querem desestabilizar os políticos que estão no poder, que fazem parte do establishment que está regendo aquele momento, porque o establishment ele não é só aquele que está regendo o poder político no momento. O establishment está operando na política, mas também está fora da política. Então, há um jogo, há uma guerra surda entre o establishment, daquele que ocupa o poder político e daquele que está na oposição naquele momento. Então, quando esse outsider, escolhido por um dos lados do establishment, se rebela contra os seus rivais, passa a demonstrar que tem muita energia, passa a perseguir os seus oponentes, o poder político vai achando aquilo fantástico, porque ele vai começando a perseguir os oponentes, os inimigos. E quando isso acontece, é porque aquele grupo que apoia o outsider quer chegar no poder eliminando os inimigos. Você fala, mas o sujeito é um demagogo. Não necessariamente. Não necessariamente. Depois a demagogia passa a fazer parte. Demagogo existe em todas as democracias, em todos os sistemas políticos. Então, veja, o autoritarismo é caso específico só do terceiro mundo? Claro que não. O primeiro mundo teve vários indivíduos assim, e tem até hoje. Agora, é preciso entender o seguinte: nem todas as democracias caem nessa armadilha do autoritarismo. Ele coloca aqui muito bem, por exemplo, a Bélgica, a Grã-Bretanha, a Costa Rica, a Finlândia, enfrentaram a ameaça de demagogos, mas conseguiram manter essa gente fora do poder. Como é que eles fizeram isso?
Ah, é porque o povo da Bélgica é extremamente evoluído, avançado, intelectualmente privilegiado. Não, tem nada que ver. Essa visão está completamente equivocada. Pode-se pensar, o povo abraça os valores democráticos e é o povo que recusa o autoritarismo. Não, não. Não há o caso de nenhum povo que tenha gostado de um autoritário. Geralmente quem apoia o autoritário é uma minoria mesmo. Quem faz as guerras é sempre uma minoria, não é a maioria. Né? Então a primeira coisa em relação a isso, nós estamos chegando ao final aqui, é entender como é que você mantém esses indivíduos que já dão sinais de serem autoritários e de caminharem para uma estrutura autoritária. E quando eles têm apoio, isso significa que aquele grupo que o está apoiando é autoritário tanto quanto ele. Então vamos entender uma coisa. Em política, ninguém chega a ocupar o executivo sem o apoio de poderes, a nível municipal, estadual e federal. Tá? Ninguém. Isso não existe. Portanto, quando os poderes que estão fora da política estão apoiando um sujeito que claramente dá sinais de autoritarismo, é porque esses poderes querem aquele jogo naquele momento, do autoritarismo. Como eles não estão aparecendo, a face deles não aparece na candidatura, porque só aparece o candidato, e eu já fiz vários programas estabelecendo essas diferenças, essas distinções, é preciso separar a candidatura do candidato. O candidato é a pessoa que você vê, que você vota. A candidatura são exatamente esses poderes que dão sustentação ao candidato. Geralmente o povo é levado a olhar só para o candidato, ele não olha para a candidatura. Ok? Bem, então esses poderes autoritários estão fora. Agora, os sinais de autoritarismo, quando eles existem, eles são claramente identificados. A questão é como identificar esses sinais. Então tem um professor de Yale, né? Juan Linz. Ele nasceu em Weimar, na Alemanha. Foi criado em meio à Guerra Civil Espanhola. Ele tem um livro que ele publicou em 78, mostrando os quatro principais indicadores políticos do comportamento autoritário que vai indicar que aquela candidatura, aquele candidato e aquela candidatura vai levar ao poder um movimento antidemocrático e que certamente vai descambar para o autoritarismo. Né? Então, para encerrar o nosso programa, baseado no trabalho de Linz, Juan Linz, né? Quais são esses quatro sinais de alerta que nos permitem a reconhecer um indivíduo autoritário? Vamos entender aqui o indivíduo, não só o político que o povo está votando. Vamos entender o indivíduo como o político e a candidatura, portanto, os poderes que estão apoiando aquele sujeito. Tá? O escopo é mais amplo. Porque esses poderes estão mensurando muito bem quem eles querem lá para controlar. Tá? Primeiro sinal. Esse político ele vai rejeitar em palavras ou ações as regras democráticas do jogo. Ele vai ter um compromisso débil com ela. Né? Veja que o senhor Jair Bolsonaro faz isso o tempo inteiro. Essa é a velha política. Ele faz parte da velha política. Ele é o pior que existe da velha política. Mas ele diz que não aceita as regras democráticas do jogo. Ele já mostrou isso por diversas vezes. 2. Então, primeiro, eles rejeitam em palavras ou ações. Primeiro eles vão em palavras, depois eles partem para a ação. As regras democráticas do jogo. 2. Eles negam a legitimidade de oponentes.
3. Eles toleram e encorajam a violência. 4. Eles dão indicações de disposição para restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Veja que tudo isso o senhor Jair Bolsonaro está fazendo. Tá? O Lula fazia também. Agora, o Lula, como de fato não tinha o apoio militar, ele não ousou fazer o que o Bolsonaro estava fazendo. Tá bem? A Dilma também fez isso. Então nós tivemos 3 presidentes seguidos, Lula, Dilma, né, e Bolsonaro, com o agravante desse indivíduo, porque ele é o pior dos 3, por incrível que pareça, não é? Porque ele tem um comportamento de um sociopata. Ele não se importa com a população. Ele debocha da quantidade de gente que está morrendo. Ele não tem a menor empatia com o sofrimento do povo. E o governo dele até agora não fez nada. Não há governo nenhum. Existe um projeto de destruição do Brasil. Eu já falei isso e repito. Então vou repetir. Os 4 sinais autoritários, de comportamento autoritário. Rejeição às regras democráticas do jogo. Negar a legitimidade de oponentes. Tolerar e encorajar a violência. Dão indicadores de disposição para restringir liberdade civil de oponente, inclusive a mídia. Ora, você fala, mas a esquerda, sim, a esquerda tem problema, mas vamos entender o seguinte, não é proibido haver esquerda no Brasil. Aliás, não é proibido haver esquerda em nenhum lugar do mundo, a não ser que ele seja uma ditadura ferrenha. Então a esquerda faz parte do jogo democrático. Como é que você vai negar a legitimidade do oponente? Porque ele é corrupto, porque ele roubou? O que uma coisa tem a ver com a outra? Se o sujeito roubou, você aplica a lei e mete ele na cadeia. Acabou. É simples assim. E se a esquerda está querendo aprovar projeto de aborto, o campo do debate é dentro do Congresso Nacional. Rejeita-se o projeto. Agora, sobre o pretexto de que a esquerda não pode voltar ao poder, pode e deve, porque não existe uma única versão em política de uma variante ideológica. Isso é ditadura. No campo político, o que se debate, o foco é o debate de ideias, embora ele seja feito através de pessoas. Então é preciso debater as ideias. E as ideias são rechaçadas ou aceitas, né? Então, sob nenhum aspecto, primeiro, existe uma regra democrática, a lei não está boa, muda a lei. Altera a lei. A república não é boa, não, é péssima. É preciso aprimorar os mecanismos institucionais. Isso não significa que você tem que trabalhar para demolir os mecanismos institucionais. Então, uma coisa é você apontar que há falhas no jogo democrático. Outra coisa é você rejeitar as regras democráticas. Existe a lei, mas eu não vou cumprir. Ou existe a lei e eu só vou cumprir ela desde que seja contra os meus inimigos. Né? Havia um governador no estado de Goiás em que ele tinha uma máxima que era o seguinte: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Portanto, os amigos podem fazer o que quiser, roubar, traficar, numa boa. Quem não for amigo do rei, não é, vai preso e a lei aí é aplicada com o maior rigor absoluto. Bem, negar a legitimidade de oponente. Sob nenhum aspecto você pode negar a legitimidade do oponente, porque ele foi eleito tanto quanto você, independentemente dele ser de direita ou de esquerda. Então, quando o sujeito está querendo negar a legitimidade do oponente, ele está querendo eliminar aquela vertente política do jogo político. É ditadura mesmo. Encorajar a violência. A troco do quê? Eu vou bater no meu oponente, mas a troco do quê? Por quê? Se a população, então, a polícia existe para conter violência.
A população está fazendo manifestos políticos violentos, está depredando patrimônio, sem problema, enquadra todo mundo, prende, leva. Outra coisa é você começar a tolerar, encorajar a violência, a perseguição, o assassinato de reputação, uma série de coisas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Restringir a liberdade da mídia. Por quê? Qual é a razão? A mídia está podre? Tá, claro que tá. E o que uma coisa tem a ver com outra? Além de tudo, a mídia não produz notícia. A mídia não é um centro de produção. Ela relata fatos. Né? Agora, a mídia como um todo tem os seus controles? Tem. Claro que tem. Ninguém está negando isso. Agora, outra coisa é você usar o aparato institucional e estatal para reprimir a notícia que você não gosta. Porque, repito, faz parte do jogo político. Se o governo que está governando, ele é posição. O resto político que não está no governo é oposição. Então, o jogo político tem posição e oposição natural. A mídia vai cobrir esses dois lados. Tem jornalismo cafajeste? Ninguém está colocando isso em dúvida que tem. Ninguém. Né? Agora, a solução não é a repressão, novamente. É aprimorar os mecanismos institucionais. O jornalista falou uma inverdade. Processa o jornal. Processa o jornalista. O editorial. Então, o governo federal, os governos, os federais, estaduais e municipais, eles têm mecanismos institucionais para esses abusos. E a imprensa, de fato, tem que ser livre nesse aspecto, ou o mais livre possível. E essa liberdade presume-se que ela o faça e que ela o use e que tem isenção no exercício disso. Então, os argumentos para o autoritarismo, esses caras sempre vão elogiar medidas repressivas, ameaçadoras, os motivos são sempre os mesmos. Tem um inimigo tal, o inimigo tal está dando muito problema, está criando caos na ordem, no progresso aqui, portanto nós precisamos começar a eliminar todos eles. Começa a tratar todo mundo como subversivo, como uma ameaça à segurança nacional, e pronto, aí a coisa descamba. A história está repleta desse tipo de caso. Não se pode brincar com isso. Mesmo. Tá? Bem, nós vamos ficando por aqui e esperamos que comprem esse livro, caso vocês possam. Né? Repito, a obra chama-se Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt. É uma obra interessante, né? Que ela mostra como o poder político da direita, da extrema direita, da direita de centro, da falsa direita, que está assumindo no mundo inteiro, direita que mistura populismo, messianismo, etc. Está assumindo o poder, utilizando os mecanismos democráticos, parasitando esses mecanismos democráticos para implodir a democracia. Ué, se você vai implodir a democracia, então qual é o regime que vai ser criado? Percebe? Porque se você está parasitando o regime e está implodindo a estrutura do Estado, qual é o Estado que vai ser criado? É preciso entender isso. Existe um movimento internacional de desmonte dos Estados nacionais. E, via de regra, toda essa falsa direita está sendo apoiada por um grande capital bancário internacional, um grande empresariado, um grande conglomerado, onde eles estão transferindo todos os poderes do Estado para os poderes das empresas. É a nova ordem mundial. Tá? Trocando em miúdos. É o projeto da nova ordem mundial. É a ideia do Estado mínimo do Paulo Guedes. É o que esse estafermo fala o tempo inteiro. É macabro o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente complexo. Né? Bem, vamos ficando por aqui e atenção ao jogo político. Até a semana que vem.
Um abraço.